Oi, gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Neste espaço, celebramos a vasta diversidade cultural de nossa região e apresentamos reportagens e entrevistas que exploram temas políticos e sociais relevantes para o Nordeste, sempre com uma visão popular. É jornalismo de qualidade, feito por quem é daqui. Vem comigo! E na última quarta-feira foi feriado aqui em Pernambuco. O dia 6 de março, considerado a data magna no estado, é uma alusão ao início da Revolução Pernambucana de 1817. Vamos entender na entrevista. No Balaio Cultural, você fica por dentro de mais uma dica de música feminina e nordestina. Pernambuco comemorou em 6 de março a sua data magna. Um feriado estadual instituído pela Lei 16.059, promulgada em 9 de junho de 2017. A escolha do dia 6 de março em Pernambuco é uma homenagem ao início da Revolução Pernambucana de 1817. Esse evento histórico marca um momento de grande importância na luta pela independência e autonomia da então capitania em relação a Portugal, proclamando uma república independente. A gente conversou com uma historiadora que trouxe mais informações sobre essa revolução e a data magna de Pernambuco. Confira. Olá, eu estou aqui com Jeffrey de Souza, ele é historiador e é professor da UPE Campus Petrolina. Bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Jeffrey. É um prazer estar aqui, podendo participar e dialogar com vocês. Jeffrey, qual era a situação econômica e política de Pernambuco no final do século XVIII e início do século XIX, e como esses fatores contribuíram para o surgimento da Revolução Pernambucana de 1817? Que houve um reaquecimento da produção de açúcar entre o final do século XVIII, especialmente nas capitanias açucareiras, como Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, e aqui também, nas capitanias do norte, houve um crescimento da produção de algodão. Então, era um quadro economicamente favorável. Contudo, do ponto de vista do Império Português, havia uma série de instabilidades políticas que foram decorrentes de um problema interno em Portugal, que foi justamente o fato do afastamento da rainha Dona Maria I em 1792, e o príncipe Dom João assume como regente do reino, e ele enfrenta uma série de conflitos a partir do final da década de 1790 do século XVIII, início do século XIX, diante da influência napoleônica na Europa e da pressão para que ocorre, inclusive, por parte do Reino da Espanha, que se alia a Napoleão, que Portugal também se alia a Napoleão. Só que Portugal tinha vínculos econômicos muito fortes com a Inglaterra, e isso estabelecia até mesmo uma certa dependência econômica. Então, quando chega no início do século XIX, Portugal acaba entrando num conflito com a Espanha, que é chamado de Guerra das Laranjas, e há acordos que se estabelecem entre eles, mas em 1807 o Napoleão estabelece o bloqueio continental, exigindo que os estados europeus parem de comercializar com a Inglaterra, e isso não era fácil para Portugal. Então, numa aliança entre ambos, Portugal e Inglaterra, decide pela transferência da família real para o Brasil, que ocorre a família real chega, se estabelece no Rio de Janeiro em 1808. Esse estabelecimento da família real exige a colocação, como diz, a refundação do Império Português com sua capital no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro são estabelecidas as instituições políticas, jurídicas e econômicas de Portugal. São várias. E essas instituições, a manutenção delas tem um custo. E esse custo é repassado para as capitanias. Então, são vários aumentos de impostos que ocorrem com carne verde, sobre, inclusive, a comercialização de escravizados, farinha, aumento de impostos sobre vendas e recursos de imóveis. E isso cria uma carga, inclusive as capitanias sendo obrigadas a enviar uma remessa de valor anual para o Rio de Janeiro. Ocorrem melhoramentos urbanos no Rio de Janeiro, porque se torna a capital do Império, e isso gera muita instabilidade
e das outras capitanias, não só em Pernambuco, e todas as capitanias foram obrigadas a arcar com isso. Aqui em Pernambuco já tinha um debate político que ocorria nos espaços de alguns engenhos, academias que ocorriam, o seminário de Olinda, as próprias instituições religiosas também eram um espaço de discussão, então circulavam ideias políticas que inspiraram movimentos como a Revolução Francesa, as independências na América Espanhola, debates constitucionais. Houve uma seca muito forte em 1814 e 1817. Essa seca onerou também a produção de algodão nas regiões do sertão. Isso tudo cria um quadro de instabilidade política e econômica que gera justamente as insatisfações que vão estar nas motivações do movimento revolucionário que começa em 6 de março. Quais eram as principais diferenças ideológicas entre os líderes da Revolução Pernambucana e como essas diferenças influenciaram o curso do movimento? Então, acho que uma coisa que é interessante pontuar eram os conflitos de caráter social. Com a vinda da família real, houve a necessidade de adequar muitos dos portugueses que acompanharam o rei em cargos na América Portuguesa. E as tropas e milícias, que eram os cargos militares que atuavam policiando a capitania, haviam muitos militares, haviam as tropas de milícias que também, de certa forma, ser um capitão de milícia, coordenar uma milícia, que era um órgão militar que existia nas capitanias, era uma forma de nobilitação de muitos senhores de engenho, muita gente da nobreza da terra pernambucana. Então, acontece que quem liderava essas tropas, em sua maioria, eram muitos portugueses, colocados no cargo pelo governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro. E havia pouca possibilidade de ascensão de brasileiros ao comando dessas tropas, e principalmente dos pardos e negros. Então, 17, como diz o professor Marcos Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco, tem muito dos elementos políticos que envolveram 1817 é justamente essas disputas, esses conflitos entre militares, especialmente os militares brasileiros, que não nascidos na América Portuguesa, que não conseguiam ascender ao cargo. Tanto que o movimento começa no exato momento em que o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro decide prender os civis e militares que estavam em conspiração, como chegaram as denúncias, e ele manda prender esses militares, e José de Barros Lima, o Leão Coroado, vai e assassina com uma espada o chefe dos militares do governador da capitania de Pernambuco naquele momento. Então o movimento começa a partir desse momento. Há leituras e interpretações posteriores dizendo que o movimento não estava para começar naquele momento. Eles ainda estavam planejando. Só que a ação do governador obrigou que o movimento tivesse seu estopim naquele momento, dia 6 de março de 1817. E a partir daí a gente tem, por exemplo, senhores de engenho, padres que chegaram a participar. O movimento ele congregou um grupo político muito grande, padres, magistrados, militares, comerciantes, e eles tinham distintas aspirações em participação, menos oneração da carga tributária, possibilidade de descentralização da justiça. Eles chegaram a construir, no seu projeto de lei orgânica, vários elementos característicos de como eles queriam a administração da justiça em Pernambuco, nesse novo Estado republicano afastado da coroa. Então, muita coisa ia de encontro às perspectivas de antigo regime e mais próximas de valores constitucionais e republicanos. E aí, em que medida a Revolução Pernambucana de 1817 inspirou outros movimentos de independência e autonomia dentro do Brasil e em outras partes da América Latina durante o século XIX? Ao longo do século XIX, a gente tem vários grupos políticos, tanto de Pernambuco quanto de outras províncias, que utilizam esse argumento da revolução, do pioneirismo dos pernambucanos, porque a gente já tem uma questão interessante que é a expulsão dos holandeses. O discurso nativista dos pernambucanos, de que lutaram contra o invasor externo, expulsaram os holandeses naquele momento sem a ajuda da coroa, porque Portugal estava em um conflito dinástico naquele momento de recuperação do trono para os portugueses, já que estava com famílias espanholas, a dinastia dos Filipes. Então, a Revolução de 1817, ela se soma a isso.
tanto pelo caráter revolucionário do movimento, de quebrar relações com a coroa, de estabelecer elementos constitucionais, de apresentar uma crítica moral à escravidão, embora eles não tenham sido abolicionistas, e a repressão por parte da coroa, onde até padres chegaram a ser executados. Repressão tanto que ocorreu em Pernambuco, organizada pelo governador interino Rodrigo Lobo, como também pelo governador Caetano Pinto, como governador Luiz do Rego, quando chegou na província, quando chegou em Pernambuco, foi muito forte. Outras lideranças foram assassinadas, corpos espalhados, várias pessoas sofreram outros tipos de suplício, escravizados, foram chicoteados, muita gente foi obrigada a fugir de Pernambuco, fugir para o interior. Então, isso torna um discurso muito forte da repressão, como também da resistência. E isso impacta muito no discurso de que o medo de outros movimentos semelhantes à Revolução de 1817 viesse a acontecer. O governador Luiz do Rego Barreto, que governou Pernambuco de julho de 17 até o início de outubro de 1821, ele tinha muito receio de que outros movimentos como esse viessem a ocorrer. E muita gente da elite econômica de Pernambuco também, porque o impacto econômico também seria significativo. Então ele tinha receio de ajuntamento de pessoas, tanto grupos pardos e negros, quanto militares. Então, essa preocupação por parte da coroa portuguesa também se alastra, porque 17 foi um exemplo de que havia uma dissidência, havia uma contestação muito forte às estruturas políticas da coroa portuguesa, e eles tinham receio de que isso pudesse ocorrer. Então, a gente tem em Pernambuco, esse momento, nós estamos comemorando uma efeméride, que é os 200 anos da Confederação do Equador, que é um outro movimento de contestação política contra as ações do imperador Dom Pedro I, que começa aqui em Pernambuco, a questão da imposição de uma Constituição, que é a outorga da Constituição de 1824, que também está comemorando 200 anos esse ano. Então, o exemplo da Revolução de 1817, volta e meia aparece no discurso político de muitas pessoas ao longo do século XIX. E por isso que ele tem essa importância, por assim dizer, para Pernambuco, ao ponto de ser escolhido como data magna do Estado. Foi estabelecido como feriado em 2017 pelo governador, então, naquele momento. Jeffrey, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Trilhas do Nordeste. Eu que agradeço, foi um prazer. Nesse Dia das Mulheres, a gente traz mais uma artista nordestina que mostra na sua música a potencialidade da região Nordeste. Vamos conferir com a repórter Fátima Pereira. Olá, pessoal! Eu sou Fátima Pereira e esse é o nosso Balaio Cultural. Aqui você encontra dicas nordestinas de cultura, sejam agendas culturais, livros, filmes e mais o que tiver de bom da nossa região. Massa, né? Vamos junto? No Balaio Cultural desta semana, vamos mergulhar na riqueza musical do Nordeste brasileiro com uma artista potiguar que desafia estereótipos. Juliana Linhares é cantora, compositora e atriz, uma voz vibrante que emerge no cenário da música popular brasileira. Nascida em Natal, capital do Rio Grande do Norte, ela carrega consigo uma perspectiva única sobre os clichês associados ao Nordeste brasileiro. Seu álbum de estreia, intitulado Nordeste Ficção, lançado em março de 2021, apresenta 11 faixas que evocam a riqueza da música nordestina. Uma dessas faixas é uma releitura da canção Tareco e Mariola, original de Petrúcio Amorim. Tendo como inspiração o livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, Nordeste Ficção dialoga com influências de artistas como Elba Ramalho, Cátia de França e Alceu Valença, e conta com a colaboração de Tom Zé, Letrux, Zé Cabaleiro, Chico César e outros. Juliana Linhares, ao desconstruir estereótipos e criar outros Nordestes possíveis, revela a força da arte como meio de expressão e resistência. Sua jornada como cantora e compositora é um convite para explorar as nuances da cultura nordestina e celebrar a diversidade musical do Brasil. E não quero ir pra Marte, quero ir pro Ceará. Não vim aqui me exibir,
eu vim aqui te buscar. Para conhecer mais sobre Juliana Linhares e sua música, você pode acompanhar suas criações no YouTube e nas plataformas de áudio. Também tem entrevista exclusiva com a artista no canal do Brasil de Fato no YouTube, confere lá. Por hoje é só, espero que tenham gostado da nossa recomendação e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau! E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem, sempre às sextas-feiras, às 9 da noite.